Olá, pessoal. Eu sou a Amanda e apresento hoje meu trabalho junto com o professor Everton Bedin, nomeado Irradiação na Conservação de Alimentos como temática para divulgação científica. As nossas palavras-chave do resumo foram divulgação científica, ensino de química e irradiação na conservação de alimentos. O objetivo, então, da atividade foi fazer o uso da temática de conservação de alimentos, só que com o foco nas 3 categorias do método de irradiação, que foi abreviado por 3CMI, visando uma divulgação científica para uma turma de segundo ano do ensino médio, realizada essa atividade ainda via Meet. Então, qual foi a metodologia utilizada para a gente alcançar nosso objetivo? Então, iniciou a aula com um diálogo mesmo com os alunos, da importância de se conservar os alimentos, quais métodos eles já conheciam ou também realizavam nas suas casas. Então, posterior a essa conversa, passou a falar mesmo dos métodos de conservação, os principais, né, utilizados. E depois, foi colocado 3 imagens da radura, que é o símbolo dos alimentos tratados por irradiação. Definiu-se a irradiação a partir de uma imagem. Um aluno fez uma referência bem interessante, que ele definiu irradiação a partir do Sol, né, que é o fenômeno que a gente tem. Diferença também entre as 3 CMI. Primeiramente, foi pedido para os alunos para eles pensarem nas possibilidades, né, dessas diferenças, dessas categorias, mas eles não conseguiram achar uma alternativa. Então, foi diferenciado, né, a partir das doses de cada categoria. E como é realizado, então, né, isso da indústria? Foi passado isso para os alunos também a partir de imagens, né, de desenhos animados ali, de como isso ocorre lá na indústria. Foi comparada também, né, uma tabela de vida útil dos alimentos. Então, em uma parte da tabela, a gente tinha os alimentos não tratados e na outra parte a gente tinha os alimentos que sim, foram tratados por irradiação e uma comparação da vida útil deles. E é percebido que a partir do método de irradiação, o alimento tem a sua vida útil prolongada. Também foi passado para os alunos o quê? Né? As vantagens e desvantagens dessas 3 categorias no método de irradiação. Porque é importante para os alunos terem os 2 pontos de vista, né? Para eles mesmos pensarem se aquilo realmente é efetivo e pensarem nas possibilidades que aquilo pode causar. E depois, então, foi trazido várias imagens de vários alimentos para os alunos e foi perguntado se eles, né, saberiam dizer se aquele alimento foi ou não tratado por irradiação. Então, alguns falaram que sim, outros que não. E 2 alunos se absteram e falaram que, mas eu não consigo saber só por olhar, né, o alimento. E foi trazido para os alunos, então, que esses alimentos, eles contêm sim uma radiação, só que é a radiação que a gente chama de natural. Então, que pudemos notar aí de resultados, né, dos nossos alunos. Um aluno já tinha ouvido sobre o método, mas então, né, para todos os demais alunos foi uma novidade super interessante. Mas ainda, né, a gente notou ali uma preferência por produtos que não passam por método de irradiação. Só que após uma conversa, após uma discussão, né, eles demonstraram uma vontade, sim, de experimentar esse tipo de alimento. E, por fim, os alunos, eles demonstraram gostar ali da temática, mas a gente tinha uma expectativa de maior participação da parte deles, mas o que a gente percebeu é que demandava uma bagagem científica nessa atividade. Então, o que a gente pode concluir a partir disso tudo que foi exposto? Que o nosso objetivo aqui foi sim cumprido, né, a partir das explanações, das discussões e também das participações que a gente obteve. Então, os alunos, eles se interessaram, né, e têm a facilidade de se interessar mais por temáticas que são diferentes ali do habitual para eles. E sim, a gente esperava uma maior interação, né, uma maior adesão à atividade,
só que a gente encontra uma barreira, um impedimento ali para os alunos realmente participarem ativamente, que foi a bagagem científica. Então, o que a gente propõe a partir disso é uma ação mais centrada. Então, para que nós, né, e os demais professores e futuros professores promovam, né, e façam realmente mais atividades semelhantes a essa, que tragam uma discussão de uma divulgação científica, tragam uma bagagem científica para os alunos, para que a gente possa expandir ela. E essas são as nossas referências, e fica o agradecimento à CAPES via o PIBID. Obrigada, pessoal.